Muito bem. Olha que interessante o que Joana nos diz a respeito. O ressentimento agasalha sentimentos de antipatia que se convertem em animosidade crescente, sempre cultivada olha que graça, convertem em animosidade crescente, sempre cultivada com satisfação, à medida que lhe concede a área emocional para o desenvolvimento. O ressentimento, ele não aflora, isso é ressentimento. Não. Ele vai tomando forma e corpo à medida que nós formos oferecendo condições para que ele ocupe e encontre espaço dentro do nosso ser. Ele não brota assim, ressentimento. Não. Vem a raiva, que é um sentimento mal digerido, cria-se um recalque e, consequentemente, desenvolve-se o ressentimento. Entende? Na medida que a pessoa estabelece condição para o seu desenvolvimento, à medida que lhe concede área emocional. Tudo, caríssimos, depende de nós mesmos. Se nós queremos ou se nós não queremos. Se nós falamos não ao ressentimento, se nós falamos não à raiva, nós não sentimos raiva e muito menos nós desenvolvemos o ressentimento. Porque o ressentimento é uma consequência, não é a causa. A causa é outra coisa. Francisco, então qual seria a causa? A causa é a raiva. A causa é uma raiva. Muito bem, mas pera um pouquinho. Então, a causa nasce? Não. Ela é uma raiva de algo mal vivido e vivenciado. O que é então a raiva? A raiva é fruto da incompreensão, da intolerância, da não aceitação, da exposição à nossa irracionalidade. Daí vem a raiva. Então, o ressentimento ele é uma consequência de todos esses elementos que nós trazemos no nosso íntimo. Por isso que nós já dissemos, e vamos repetir, porque eu tenho muita admiração por esta criatura, espiritualmente falando, né? Carl Gustav Jung. Ele não podia aceitar que a pessoa veio, não, isso nasceu, não, isso vem lá de trás. E, magnificamente, André Luiz nos traz no seu livro Domínios da Mediunidade. Entende? Domínios da Mediunidade, não, eu vou citar. 50 mil anos de experiência reencarnatória. Não é? É uma coisa que nós precisamos refletir. Nós somos uma criatura, nós trazemos uma história. Não podemos esquecer disso. Então, quando pinta a raiva no campo da nossa emoção, calma, espera um pouquinho, eu não posso alojar isso.
eu não posso me colocar numa condição tão precária dessa forma. Porque a raiva, ela nada mais é do que uma sensibilidade como fruto de eu diria, de uma... me falta a palavra, me perdoem. De uma imaturidade. Por não entender, por não... O melindre, ele leva uma sujidade no meio das suas estruturas que não está escrito. E Jesus, amado, com o melindre, ele navega, caminha pelos relacionamentos humanos. Nossa! Quando a pessoa se acha, que é muito comum a pessoa se achar, então ela tem um pasto de melindre muito bem desenvolvido, bonito, entende? Pronto para pastar todas as reses da inconformação, do ressentimento, da mágoa, da ignorância, de tudo que nós podemos imaginar está ali à disposição. Por quê? Porque nós criamos esse pasto, vedamos, entende? Para dar periodicamente, para não faltar amanhã, para o nosso ego. Como fruto, tudo isso é fruto do ego. O ego é um elemento terrível, ao mesmo tempo magnífico. O ego empurra a gente, tanto para o bem como para o mal. Desde que a gente estabeleça um elemento de canalização. Esse elemento seria o quê? O eu. Ah, mas não é fácil desenvolver o eu. Ótimo. Vamos desenvolver então a consciência, para depois chegar no eu. É assim que as coisas acontecem. À medida que lhe concede a área emocional para o desenvolvimento. Então, nós oferecemos um pasto, né? E vedamos esse pasto, adubamos esse pasto, que esse é o pasto do quê? Do ressentimento, né? E lá nós vamos permitir que pastem uma série de criaturas que foram catalogadas como antipáticas, entende? Desenvolvendo uma série de estágios de animosidade, e assim caminha. O campo das emoções é muito fértil. Por isso, desenvolver as emoções construtivas, que são decorrentes do amor. Decorrentes do amor, para podermos verdadeiramente trazermos o coração leve, sereno e tranquilo. Não permitir que se aloje neste pasto a antipatia, o melindre. Olha, o Chico, certa feita, foi questionado a respeito do melindre. Chico, mas dentro do movimento espírita, dentro do centro, existe muito melindre. Como que nós devemos lidar com o melindre, Chico? Eu falei, meu filho, é muito importante essa colocação sua. Os benfeitores, e excepcionalmente Emmanuel, nos diz que nós devemos dar prioridade ao trabalho doutrinário. Nós devemos priorizar a doutrina espírita. Se nossas atitudes, se as nossas manifestações estão coerentes
com os ensinamentos da doutrina espírita, por que eu vou me preocupar com o melindre? Não. Deixe passar. A pessoa por si só vai compreender que ela está equivocada. É mais importante a doutrina do que darmos atenção a uma pessoa melindrosa. Por que vamos ficar preocupando e parando o nosso desenvolvimento por causa de uma pessoa melindrosa? Não. Deixe ela com o seu próprio melindre. O próprio melindre vai se incumbir de cuidar dela. E assim a gente deve fazer. Se nós invertermos a função, acharmos que é mais importante ouvirmos o melindroso, nós vamos reter a expansão doutrinária e ficamos ali sob o jugo das entidades brincalhonas, zombeteiras e sofistas. Só retardam o desenvolvimento da doutrina espírita. Vamos voltar.